podcast Ponto Alto, o seu podcast de desenvolvimento humano. Fala, turma! Aqui é Sidney Miranda e esse é o episódio número 3 do podcast Ponto Alto. E o Ponto Alto de hoje está dentro do tema Home Office, trabalho remoto, que é um dos assuntos que mais tem sido buscados hoje no Trend Topics lá do Google. Agora, hoje nós temos uma presença super especial aqui no podcast. É nada mais, nada menos do que a minha própria esposa, a Cibele Peve de Miranda. Aquela pessoa que eu chamo de meu amor. Então, meu amor, se apresenta para o pessoal que eles ainda não te conhecem. Olá, tudo bem? Meu nome é Cibele Miranda, sou esposa do Sidney e trabalhamos a maior parte do tempo em home office. Pois é, a gente trabalha juntos há muito tempo e esse é um dos principais motivos porque a gente decidiu gravar um podcast com esse tema, porque dada a nossa experiência, a gente está a fim de ajudar o pessoal que tem buscado bastante sobre esse assunto atualmente. Então eu vou começar nesse podcast fazendo algumas perguntas para a Cibele, porque ela tem algumas experiências que eu particularmente não tenho. Por exemplo, como a Cibele é mulher, ela tem uma facilidade de administrar a casa que é pouco maior do que a minha. Aliás, eu diria bem maior do que a minha. Então eu queria começar fazendo uma pergunta para ela, que é uma das coisas que eu tenho visto muitas pessoas se debatendo atualmente nesse período que a gente está passando no Brasil, em 2020, nesse segundo trimestre, primeiro e segundo trimestre do ano, que é na época da quarentena, que está todo mundo em casa, que as empresas tiveram que parar o seu trabalho, tanto a área da indústria quanto a área do comércio, e as pessoas se viram, de repente, numa situação de ter que trabalhar a partir de casa, no trabalho remoto. Eu acho que um dos maiores desafios que as pessoas estão encontrando é justamente fazer a disciplina, fazer a divisão do tempo de trabalho dentro de casa, porque aí houve uma mistura muito grande. Então, Cibele, eu queria que você começasse falando para a gente como é que você vê esse desafio, como é que você faz para administrar o seu tempo no dia a dia, no seu trabalho. Bom, isso é um conjunto de fatores. Primeiro, a família tem que participar desse processo ativamente, porque quando você trabalha em home office, você precisa de um tempo específico para você desenvolver esse trabalho. E se a família não está engajada nesse processo, existe uma interrupção, existe toda uma solicitação e aí não funciona. Então, primeiro tem que haver o engajamento da família e depois a disciplina própria, né? Eu, por exemplo, eu trabalho 3 horas por dia de manhã, pelo menos, e depois, à tarde, 5 horas, 6 horas, com as paradas para almoço, para tomar um café, mas é tranquilo. Para mim, hoje é tranquilo. Também eu trabalho home office há mais de 15 anos, pelo menos. Interessante. Então, tem bastante experiência aí, né? A gente vê que, como desafio de dividir o tempo, uma das maiores dificuldades nesse aspecto é separar o tempo da família, o tempo da casa com o tempo do trabalho. Como você está no mesmo ambiente, as pessoas normalmente ficam um pouco confusas. Precisa realmente ter essa divisão. Como a Cibele falou, a família precisa entender. Então, o que a gente faz? A gente comunica a todo mundo, diz para todo mundo que a gente não está se divertindo, que a gente não tem o tempo livre para estar se relacionando com todos, para conseguir dar a atenção que todo mundo precisa. Né? Então, isso é onde começa essa questão da separação do tempo. Bom, aí nós temos um problema muito sério, que é o que todo mundo reclama também, que é um negócio chamado procrastinação. É aquela velha história de você deixar para depois, de você não fazer na hora que tem que ser feito, e a gente tem os compromissos de data, de horário, com as pessoas, os agendamentos que a gente faz, reuniões que precisam ser feitas. Agora as reuniões serão todas online, todas à distância. Então, mesmo desta forma, a gente precisa marcar o horário, tem que ter agendamento. E a procrastinação é um problema porque o que as pessoas percebem é que quando elas quando as pessoas iniciam o trabalho home office, elas percebem que a divisão do tempo parece que fica diferente. A sua percepção da passagem do tempo fica um pouco diferente. Por quê?
Porque lá no escritório você tem horário para tudo. No escritório você tem o horário de entrar, o horário de sair para o almoço, de voltar do almoço, de sair no final da tarde para ir voltar para casa. Em casa, essa percepção de horário não existe. Pelo menos não existe do mesmo jeito. Então você precisa puxar a disciplina para você. O trabalho ele te impõe uma disciplina de fora para dentro. Lá no escritório, lá na empresa onde você vai trabalhar. Mas quando você está em casa, a imposição tem que ser de dentro para fora. Essa é a diferença, não é, Sibeli? Não é assim que você percebe? Exatamente. São dois aspectos diferentes. Quando você trabalha numa empresa, você tem uma imposição de horários, horário para almoçar, horário para pausa, horário para sair, tem toda uma estrutura diferente. Tem um cafezinho. Um cafezinho. E em home office é diferente, só que não, né? Na realidade, tem que existir uma responsabilidade interna, um compromisso interno, um foco, onde você se predispõe a sentar ali e trabalhar e estabelecer também um horário para o cafezinho, estabelecer um horário para uma pausa para um almoço ou para dar uma atenção para um filho ou para conversar. Tem que existir também essa estrutura. Não muda muito. O que muda é só o local que, na minha percepção, só muda o local que eu estou na minha casa, mas para mim é diferente. Então para mim eu já tenho isso bem formatado na minha cabeça. Então eu sento para trabalhar, tenho meu espaço e fico ali focada e a coisa vai fluindo da melhor maneira possível. Legal, Sibeli, você falou um negócio muito interessante que as pessoas também têm se voltado muito para esse assunto hoje em dia, que é o foco. Você diz que você senta ali para trabalhar e permanece focada por muito tempo. Essa habilidade de foco, eu acredito que você tem muito melhor do que eu. Inclusive, você eventualmente me cobra foco para alguns projetos que a gente tem que desenvolver aqui na empresa, a partir de casa. Então, eu queria saber como é que você trabalha com esse aspecto do foco, como é que você lida com isso? Para você é natural, você já tem isso na sua personalidade ou você precisa forçar? Depois eu vou falar como é que funciona isso para mim. Como eu já tenho assim uma experiência, né? Isso foi um processo que eu fui adquirindo com o tempo. Eu acho que o foco é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, é uma coisa de conscientização. Então eu fui adquirindo conforme foram passando o tempo. Hoje para mim é super tranquilo, eu me concentro ali e nada me tira do foco. A não ser, assim, algumas coisas que podem acontecer, né? E aí não tem jeito tem que parar e tem que dar atenção. Mas normalmente, para mim, é tranquilo. Eu coloco ali, eu tenho uma agenda que eu estabeleço todos os dias. Eu monto uma agenda, eu monto a agenda no dia anterior, a agenda de atividades que eu tenho que fazer. E aí, no dia seguinte, eu procuro cumprir aquela agenda toda. Se eu não cumprir, fica alguma coisa, aí postergo para outro dia. Mas, normalmente, eu consigo cumprir. Fico com a agenda do lado e vou acompanhando aquela agenda que eu estabeleci daquele dia. Entendi. Bem interessante saber como é que outras pessoas trabalham a questão do foco. Foco é extremamente interessante em função do tema da produtividade. O nosso foco, no dia a dia, ele sofre muita interrupção, principalmente quando a gente está em casa. E esse é um dos maiores desafios de quem tem que começar a trabalhar em casa, que é não saber lidar com a interrupção. A interrupção, ela funciona assim, você está lá trabalhando, de repente toca um telefone, que é o telefone de casa. Lá no seu trabalho não existe o telefone de casa, mas em casa ele toca, é que você não sabia. Agora você descobriu que ele toca bastante, porque agora você está em casa. Vai tocar o telefone, alguém vai bater na sua porta, eventualmente se você mora num condomínio, num prédio que tem muita gente, então vai alguém bater na sua porta, vai tocar a sua campainha, o seu filho vai querer falar com você, a sua mãe vai te ligar em casa, o seu pai, o seu irmão, os seus amigos, vai haver interferência do seu WhatsApp. Bom, o WhatsApp já tinha lá na empresa também, mas você está entendendo o que está acontecendo? Você está com os seus pets lá em casa, os seus pets vão se aproximar de você, vão subir em cima da mesa, vão caminhar em cima do seu teclado. Se você tem um pássaro, ele vai voar em cima da sua cabeça, o seu gato vai esbarrar na sua xícara, o seu cachorro vai pedir um carinho. Então, isso tudo significa a interrupção do seu foco. Lidar com essa questão
é alguma coisa que vai exigir de nós, entre outras coisas, uma grande dose de paciência. Paciência é uma arte, né, pessoal? É muito importante que a gente consiga desenvolver a paciência para trabalhar num ambiente que é novo para nós, porque não faz parte do nosso hábito, da nossa rotina. Então, uma das coisas que está acontecendo agora é que a rotina de milhares de pessoas no Brasil foi quebrada. E, nesse sentido, ela precisa adquirir esses novos comportamentos que vão fazer com que elas tenham facilidade de trabalhar nesse novo ambiente. Senão, vai ser bem difícil. O nível de estresse das pessoas vai crescer muito. Então, interrupção. Sibeli, como é que você lida com interrupção? Como é que você faz? Bom, como que eu vejo a interrupção? A interrupção não tem jeito, né? Geralmente tem interrupção, mas aí eu estabeleço prioridades, né? O que é prioridade? O que é uma emergência? A gente tem que analisar dessa maneira para que flua, né, o trabalho. Então, se é uma coisa que dá para esperar, eu peço para guardar, se não, eu paro, interrompo, e aí a gente resolve, depois volta, mas normalmente eu procuro cumprir a carga horária que eu estabeleci para mim naquele dia, procuro estabelecer aquela carga horária do dia até o final. Independente do tempo que eu fui interrompida, se eu tive que parar por algum outro motivo, aí eu procuro estabelecer isso porque é uma meta minha, né? Uma meta ter uma carga horária diária para que eu fique satisfeita. As interrupções, elas existem em casa também. Tem gente que acha que não. Ou então, tem gente que acha que o valor da interrupção que acontece dentro de casa é menos importante do que as possíveis interrupções que ocorrem lá no seu ambiente profissional. Isso não é verdade. Uma coisa é a interrupção do ambiente profissional, a outra é da sua casa. A da sua casa também tem a sua importância e você precisa saber respeitar o valor das interrupções que tem dentro da sua casa. Elas são diferentes, mas elas também existem e elas precisam de atenção. Porém, você não pode deixar todo o seu tempo aberto para todo tipo de interrupção. Portanto, você precisa estabelecer critérios, precisa estabelecer regras. As pessoas precisam saber que em casa você está trabalhando. Você não está relaxado, se divertindo, fazendo nada. Você está trabalhando, está fazendo o seu ganha-pão ali, né? Você está com atividade profissional. É só o ambiente que agora é o mesmo ambiente do lar, da casa. Então é muito importante isso. E em casa, eventualmente, tem outros aspectos que a gente precisa perceber, né, Sibeli? É verdade. Outra coisa importante que eu queria pautar é que a gente não deve deixar o trabalho, home office, cair numa rotina, porque acaba automaticamente, né, como se você estivesse trabalhando numa empresa, aí você está trabalhando no home office, e aí vira uma rotina. Isso não é legal, eu não gosto muito de rotina. Então, tem que existir uma criatividade, existir um processo no dia, né, de a gente criar coisas, na hora de uma pausa, fazer um café diferente, ouvir uma música, fazer alguma coisa para não ficar naquela rotina maçante, porque isso não é legal. E aí você deixa até de cumprir as suas metas. Sibeli, você é melhor com datas do que eu. Então diz para mim aí, há quanto tempo faz que você deixou de trabalhar fora de casa? Que você está em home office? Desde 2002. 2002. Agora, eu me lembro que antes de 2002, logo depois que nós casamos, a gente teve um trabalho juntos em casa já, não foi? Foi um período que a gente passou em casa juntos. Foi sim. Vamos contar um pouco dessa nossa história, para que o pessoal entenda qual é a experiência que nós temos trabalhando em casa. Então, nós casamos em 91. A primeira experiência que eu tive como home office foi quando eu tive meu primeiro filho, o Lucas. Eu queria trabalhar por necessidade, né, por tudo, e ele era bem bebê, pequenininho, tinha 1 mês, 2 meses, e eu trabalhava sendo representante de vendas de laticínios por telefone. E aí E eu ficava na Sidney, rua. Você trabalhava na rua, e nós ganhávamos razoavelmente bem. E meu filho ficava no chiqueirinho do meu lado, brincando, conversando com os brinquedinhos dele, eu trabalhava no mínimo às 6 horas por dia, só parava para dar mamar, alimentá-lo. Lembrando que em 1991 não tinha
computador, Não. não tinha telefone celular. Só tinha o telefone né? fixo mesmo. Só tinha telefone fixo, o aparelho ligado no e fio, papel, na né? Listagens, né? Não tinha computador, tinha listagem que tinha que ficar ali manuseando listagem. Então a gente, durante o dia, eu ficava na rua, ela em casa, a gente mal se falava, né? Tinha dias que eu saía de manhã, voltava no final da tarde, a gente só se falava no final da tarde. É verdade. E aí a organização do trabalho era feita assim, de um dia para o outro. Eu trazia os pedidos, às vezes eu tinha que levar alguns pedidos lá no escritório da empresa. Às vezes eu passava para ela e ela passava, transmitia isso por telefone. Ficava muito tempo, né, no telefone transmitindo um pedido por vez. Sim. Porque não tinha outros meios para fazer isso. Tinha fax nessa época, né? Tinha fax. Tinha fax. Aliás, o fax veio depois, não foi? Não, tinha fax. Tinha fax. A gente trabalhava com fax. E eu lembro que tinha fax em casa nessa época. A gente trabalhava para transmitir documentos, informações, pedidos e etc. Agora, me fala uma coisa, Sibeli, de lá para cá, a gente foi, voltou, depois teve uma época que você saiu de novo para trabalhar fora, e eu também, a gente mudou de trabalho, a gente montou outras empresas. Nós estamos hoje na nossa 5ª empresa, então a gente montou, nesse período antes dessa nossa última empresa, 4 empresas nós montamos, algumas delas começamos de casa mesmo, e nesses períodos, entre uma empresa e outra, eventualmente a gente foi trabalhar de volta, voltamos para o mercado e fomos nos engajar em outras empresas. Como é que era para você a volta para trabalhar em casa? Como é que era esse retorno? Foi um pouco difícil, né? Porque eu tinha me acostumado a trabalhar fora, a ter assim um outro tipo de rotina, né? Mas aí quando nós tivemos uns desafios aí e eu comecei a trabalhar com artesanato, fazer camisetas bordadas, crochê. Aí acabei montando uma pequena empresa, né, de artesanato, sempre em casa. Tinha algumas pessoas que faziam trabalho para mim, cheguei a ter 7 pessoas trabalhando para mim, cada uma na sua casa. Eu só levava o material e eu fazia. Aí uma vez por semana, eu saía para fazer grêmio, montava um stand e vendia os artesanatos, ou então eu dava para alguém revender para mim. Então, assim, eu trabalhei 5 anos com artesanato em home office. Era legal porque eu também tinha uma disciplina, né? Eu fazia trabalho, cuidava da casa, né? Eu tinha tinha os filhos, eu tinha cuidado dos filhos que vinham da escola, então foi tranquilo também. Lembrando sobre os filhos que nós temos 3 filhos, nosso primeiro em 91, a segunda, a Vitória, nasceu em 2000 e o Pedro em 2002. Então nós temos 3 filhos e todo esse período, na maior parte do tempo, junto com eles, né, Sibeli? Sim, nossos filhos sempre nos acompanharam a maior parte do tempo, né? O Lucas, quando bebê, eu trabalhei com ele de brindes também em home office. O Lucas também era pequeno, aí depois a gente teve uma escola, e aí a gente levava a Vitória e o Pedro junto para a escola para trabalhar, e eu ficava dentro do escritório, dentro de uma sala fechada com eles, trabalhando sempre no telefone, sempre fazendo contato, e hoje também, todos esses anos aqui, trabalhando em home office e acompanhando, eles nos acompanhando. Sempre foi muito tranquilo e eles se adaptaram super bem, assim, nesse nosso processo de opção, né? Opção de trabalho. E nesse monte de atividades que as pessoas normalmente têm que fazer em casa, por causa dessa mistura de trabalhos, né? Do trabalho profissional com o trabalho caseiro, as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com o tema multitarefa. Como é que é para você, Sibeli, o tema da multitarefa, essa coisa que as pessoas dizem, né, que dá para fazer um monte de coisa tudo junto ao mesmo tempo? A gente sabe hoje que a neurociência fala que multitarefa não existe para o cérebro, que o cérebro só consegue fazer uma coisa de cada vez, ainda que você esteja executando uma série de atividades simultâneas. Eu acho que o melhor exemplo que eu tenho é quando eu vou para a cozinha, ou quando eu observo a Sibeli na cozinha, preparando lá um almoço, um jantar, e utilizando uma série de atividades simultâneas.
a gente faz uma coisa por vez. Por exemplo, eu corto a cebola, depois eu vou cortar o alho, depois eu vou mexer a panela, depois eu coloco uma travessa no forno. Mas é sempre uma coisa por vez, não dá para fazer duas coisas por vez. E assim é o funcionamento do cérebro. Como é que é para você, Sibeli, o negócio da multitarefa? Como é que você funciona com isso? Eu sei que você sempre tem muita atividade para fazer. Como é que você organiza essa multiplicidade de atividades ao longo do tempo? Bom, no trabalho do escritório em si, é tranquilo, porque eu fico focada ali. Agora, quando eu vou para a cozinha, por exemplo, eu consigo olhar 5 panelas simultaneamente. Eu consigo fazer isso, consigo picar cebola, olhar as panelas, consigo fazer isso. Agora, no trabalho mesmo, ali no escritório, aí não dá. Por exemplo, não dá para eu trabalhar fazendo contato ou enviando e-mails para clientes vendo mídia social, vendo Facebook, Instagram, porque tem que haver uma concentração, né? Todo o processo tem que haver uma concentração, aquele fato, aquela questão da disciplina. E a gente tem o hábito de abrir um monte de abas simultaneamente no navegador, verdade. Né? É verdade. Então, essa questão, assim, a multitarefa dá para você fazer em algum aspecto ou em outro não. No caso do trabalho no escritório, já eu não consigo fazer. Ou eu foco no trabalho, nos contatos, nos e-mails, lista no WhatsApp. Eu consigo fazer isso, mas eu não consigo ficar vendo um filme, eu não consigo ficar, por exemplo, vendo o Facebook ou vendo o Instagram. Aí não é possível isso. Porque coisa sempre tem para fazer, né? Não tem como abrir mão das atividades do dia a dia. Aqui dá para voltar um pouco naquele tema da procrastinação. Algumas coisas você vai acabar deixando para fazer depois, quando outras surgem no meio do caminho. Aí você tem que ter o senso de prioridade. Você tem que ter um critério do que é mais importante, do que é menos importante, do que dá para deixar um pouco para depois, para ter que fazer aquele urgente que surge de repente, que cai no teu colo sem que você estivesse esperando. Então você tem que ter esse senso de critério, né? Algumas coisas são mais, outras menos importantes. Então aí, você também não precisa ficar com aquele peso na consciência de pensando que você deixou para depois, então você vale menos por causa disso. Não, nem tudo é procrastinação, nem tudo merece um julgamento negativo por parte de você mesmo. Quando a gente está em casa, acontece muito essa coisa de você pesar na consciência a forma como você está administrando o seu tempo. A administração do tempo em casa, é importante saber, ela é diferente também. A sua percepção da passagem do tempo e da administração do seu tempo, elas são diferentes. Então você precisa ser mais condescendente consigo mesmo. Nem tudo é procrastinação. A forma de administrar, os critérios que você vai usar mudam. Você precisa adotar novos critérios. E nesse ponto em diante, a gente pode começar a falar um pouco sobre produtividade. Antes da gente entrar nesse tema da produtividade, a gente vai falar sobre vários assuntos interessantes ainda nesse podcast. Eu quero fazer uma pausa para a nossa propaganda. Podcast Ponto Alto, o seu podcast de desenvolvimento humano. Esse episódio é um oferecimento da empresa Mindstock. A Mindstock é uma empresa de desenvolvimento humano que oferece uma série de cursos, palestras, consultoria, coach, terapia sistêmica, tudo para você chegar aonde você quer. A Mindstock é a empresa de desenvolvimento humano para o seu sucesso pessoal. Podcast Ponto Alto, o seu podcast de desenvolvimento humano. E agora, Sibeli, voltando aqui para o nosso tema do home office, eu queria entrar nesse tema da produtividade, queria falar sobre isso. A produtividade como um dos fatores que está ligado à nossa organização do tempo, à necessidade de entregar resultado, de executar uma tarefa simples até um projeto mais complexo, que demanda um tempo curto, que dá para acabar em alguns minutos, até coisas que levam muitos dias, até semanas, talvez até meses para você entregar. E no nosso caso, a gente tem essas diferenças aí. Eu, por exemplo, trabalho com educação, eu vejo isso acontecer comigo. Às vezes eu preciso elaborar uma apostila de um curso inteiro, então eu preciso ficar dias e dias estudando, levantando o tema, fazendo leitura de livros, eu preciso comprar livros, fazer pesquisa de autores novos, ler esses livros, fazer resumo, trabalhar bastante em cima de novos conteúdos, trabalhar a questão da inovação, às vezes, dentro do tema, e depois escrever essa apostila, fazer toda a formatação do material
E aí fazer prova, imprimir, encadernar, ver se ficou bom, depois treinar as aulas, preparar o material de aula diário, preparar exercícios, atividades. Olha, sempre tem muita coisa para fazer e a Cibele eu tenho certeza que ela também sempre tem muita coisa para fazer no trabalho dela. Então como é que é para você, Cibele, essa questão da produtividade? Como é que você enxerga isso? Bem, eu também tenho mais ou menos os mesmos desafios que o seu, né? Então, às vezes eu tenho um cliente, né? Eu sou consultora do treinamento, de atendimento a clientes, então, às vezes o cliente me solicita um treinamento, geralmente os treinamentos eles são personalizados, então eu tenho lá toda a proposta do cliente, a solicitação, eu vou montar, também tenho que fazer a mesma coisa. Tenho que buscar no meu banco de dados as informações, tenho que fazer pesquisas na internet, buscar em livros também. E aí eu estabeleço uma divisão do meu tempo, porque mesmo tendo elaborar projetos e elaborar os treinamentos dos clientes, eu tenho que gerar contatos novos com outros clientes. Então, eu separo o meu tempo para desenvolver esse trabalho. E aí, é tranquilo. Mas tem que existir, vou repetir, uma disciplina e um foco muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É verdade. E aí, tem muita coisa que pode ajudar nessa produtividade para que ela seja sadia, interessante. Por exemplo, um dos recursos que a gente usa para a produtividade ser boa são os aplicativos online, aplicativos no computador, às vezes aplicativo no smartphone. Outra coisa que a gente usa, além dos aplicativos, é o HD externo. Então, quando você tem muito conteúdo que você precisa levar de um lugar para outro, o HD externo vai ajudar bastante. Pendrive, tudo que dá para você usar como recurso físico, material, de hardware, você vai usar nesse momento para poder melhorar a sua produtividade. Quando a gente sai, mesmo quando a gente sai de manhã, quando a gente acorda cedo e resolve que a gente vai fazer uma caminhada, uma atividade física, a gente sai do apartamento, a gente desce lá no nosso condomínio, um espaço grande que tem aqui, com bastante área verde, a gente vai fazer uma caminhada, eu e ela, a gente leva o fone de ouvido, aciona lá o smartphone, coloca um podcast de um tema voltado para o nosso interesse profissional ou pessoal, particular, ou então uma música. A gente está sempre com algum gadget na mão, algum equipamento para poder facilitar a nossa vida e manter a gente dentro dessa expectativa profissional, dentro do ambiente profissional, para que a gente não saia, não perca o foco dos assuntos que a gente está buscando fazer, né? Em termos de aplicativo, Cibele, o que você lembra que você usa mais no dia a dia? Eu me lembro que a gente tem trabalhado junto, pelo menos lá, o Drive do Google, que é uma coisa que a gente compartilha bastante, né? O que mais que você lembra que você tem usado? Eu uso o Drive, eu uso o Google, né? Pesquisa no Google, uso o WhatsApp, né? Meu maior instrumento de trabalho todo, né? Hoje Vendas é o por WhatsApp, né? O meu relacionamento maior hoje é por lá. Com clientes. Então, normal, e eu uso muito o celular, né? O celular o tempo todo, com o celular na mão, porque em todo lugar que eu vou eu posso levá-lo e posso trabalhar. Então. E a Cibele tem uma característica que é um pouco diferente da minha. Ela prefere usar o notebook, eu prefiro usar o desktop. Então eu tenho um cantinho aqui em casa, onde a gente tem o nosso escritório. Aliás, vamos falar de escritório, né, Cibele? Como é que monta, como é que separa o espaço em casa, que eu acho que tem muita gente com esse interesse aí, para saber como é que monta o escritório. Eu gosto de ter no meu cantinho o meu desktop, o meu computador ali, com o meu teclado móvel. Às vezes eu afasto a cadeira, ponho o teclado nas pernas para escrever, depois volto para a mesa, tenho o fone de ouvido sempre plugado, sempre com fone na cabeça. Do meu lado tem a minha estante com todos os meus livros. Se eu precisar, eu estico o braço, está ali o livro ao alcance da mão. Eu tenho muita facilidade aqui. Eu olho para a esquerda, a minha estante de livros ela é toda vazada, eu vejo a janela, onde entra a luminosidade do sol. É um espaço bastante agradável para mim aqui trabalhar, e a Cibele prefere circular mais pela casa usando o notebook. Como é que é para você essa facilidade, Cibele, que você não teria se estivesse no escritório lá na empresa, né? Não teria. Então hoje eu trabalho, às vezes eu trabalho na sala, trabalho no quarto, trabalho no sofá, depende muito da minha vontade, né? Então eu levo o notebook, todo o meu trabalho está lá, eu não uso papel, né? Geralmente eu uso só o notebook mesmo, e eu me movimento, né? Às vezes eu vou para a cozinha, às vezes eu vou só com o celular, então para mim é tranquilo, é muito fácil, né? Desenvolver esse trabalho.
E você falou que você utiliza diversos espaços da casa, né? Mas tem muita gente preocupada em saber como escolher um lugar apropriado para casa. Você sabe que eu estava pesquisando sobre esse negócio da arquitetura da casa e cada um dos lugares, dos cômodos da casa, de uma casa, ela tem uma característica especial, ela tem uma personalidade, né? Você já viu isso? Sim, eu tenho essa facilidade de me mover pela casa, porque a gente não tem criança, geralmente só estamos nós nesses ambientes, não tem nenhum barulho, não tem nenhuma interrupção, os filhos geralmente não estão nesses espaços, eles são adultos, então não existe nenhuma interferência, não temos cachorro, só temos um passarinho que fica cantando, mas acaba até harmonizando aí no trabalho. É verdade. Então, não tenho essa dificuldade, mas o ideal seria ter um espaço físico, como o Sidney tem. O Sidney tem um espaço, ele fica ali, fica de costas ali, trabalhando focado e desenvolve o trabalho dele, que é muito mais na parte intelectual do que eu. Eu é mais a parte prática, né? Porque eu fico fazendo contato, eu preciso também pensar, então eu vou me movimentando, porque aí eu tenho que criar um e-mail, criar uma mensagem no WhatsApp, então eu fico me movimentando, mas eu sou diferente dele, então nós temos essas particularidades. Por exemplo, ela tem uma série de atividades que ela executa que eu não executo. Por exemplo, ela fala o dia inteiro com clientes. Eventualmente, cliente que é só um prospect, que ainda não fechou negócios com a gente. Porém, ela tem os clientes de negócios que ela está em andamento. Então, ela também fala com esses clientes. Agora, você vê que interessante, ela tem que ter essa divisão na mente dela. Tem uma hora que tem um cliente ligando que é um cliente de um projeto em andamento. Outra hora tem um cliente ligando que é um cliente que está interessado em saber mais informações das ofertas que ela faz, que eu faço, para que ela feche negócio. Então ela tem que mudar o ponto de vista, mudar o discurso, mudar a abordagem que ela faz, e isso é uma coisa que é como se fosse um interruptor dentro da cabeça, né? Conforme a pessoa com quem você está falando, independente do lugar da casa onde você está, naquele momento, você tem que plugar aquilo na sua mente e sair executando para poder obter o resultado adequado. Então você acostuma a fazer isso daí dentro de casa. Agora, se você não tem um espaço apropriado, ou se você não tem uma casa tranquila, como a gente tem, como a gente já acostumou a ter aqui, você precisa separar um espaço na sua casa para fazer isso, porque imagina que um cliente liga para você, ou você liga para um cliente, de repente o cliente lá do outro lado vai começar a ouvir latido de cachorro, sirene de ambulância, barulho de buzina de carro, passando para lá e para cá, caminhão tremendo a janela, sabe, todo tipo de barulho, vizinhos conversando no corredor, a campainha tocando, a panela de pressão fazendo barulho. Então, isso não é legal para o cliente. É muito importante que você tenha um espaço silencioso, minimamente silencioso, para que os seus clientes, as pessoas de fora com quem você vai fazer contato, não recebam esses ruídos, porque isso não fica bom. O importante é que você tenha essa preocupação com o espaço. O espaço não precisa ser bonito, ele precisa ser funcional. Olha, o que você precisa... Hoje em dia, se você tiver um smartphone, isso já é o seu escritório, não é verdade, Sibeli? O smartphone tem praticamente tudo, não é? Com certeza. O smartphone você tem, olha, os seus aplicativos estão ali, você acessa o Gmail, você acessa o site da sua empresa, você acessa todo tipo de recursos através dos aplicativos que estão instalados no seu smartphone. Você grava som, você manda o WhatsApp com som, você manda foto de produto, você monta um relatório, você faz o que você quiser no seu smartphone. Se você tiver um desktop ou um notebook, ainda melhor, é um equipamento a mais para você ter flexibilidade na hora de executar o seu trabalho. E se você tem uma mesa legal, se você tem um estande com livros onde estão as suas leituras ali instaladas para quando você precisar resgatar esses conteúdos, melhor ainda. E se esse espaço ainda for fechado e confortável, melhor ainda. E se ele tiver um ar-condicionado, melhor ainda. E melhor ainda do que isso, Sibeli, é a questão da ergonomia, não é? Eu me lembro que quando a gente veio para esse apartamento foi em 2010, né? Em 2010 nós mudamos para esse apartamento que nós estamos.
E eu não tinha uma cadeira apropriada aqui para a área do escritório. A primeira coisa que a gente montou em casa, além dos cômodos, foi o escritório, né? Foi a primeira coisa que a gente montou aqui. Depois de estabelecer lá os cômodos, né? Com os quartos, com as camas, a cozinha e tal. O primeiro lugar que a gente montou, além disso, foi o nosso escritório. Acho que antes mesmo da sala, né? A gente montou o escritório. E aí eu não tinha uma cadeira. Então eu fiquei assim, acho que mais de um ano com uma cadeira horrorosa que me deu um problema nas costas. Por isso, eu posso falar com experiência para vocês. Preocupe-se com a questão da ergonomia, a sua postura diante do computador, ao sentar-se na mesa para trabalhar. Você precisa se preocupar com isso, porque a sua coluna é um dos seus bens mais preciosos. A sua saúde, você pode pesquisar nos médicos aí, na ciência, de forma geral, a sua coluna é onde está depositada boa parte da sua saúde. Você deve preservar uma boa postura durante o seu dia, né? Não só para o seu trabalho, mas para as atividades físicas, para o sono. Aliás, ter uma boa noite de sono é bem recomendado também para um bom dia de trabalho, né? Então, a questão da ergonomia, do espaço de trabalho, o silêncio para trabalhar, a capacidade de você poder se concentrar ao executar as suas tarefas profissionais em casa e assim por diante. Sibeli, você tem mais alguma dica aí para essa questão da produtividade, a antiprocrastinação, para o foco, para a questão da multitarefa, para as interrupções? O que mais que você pode falar para a gente sobre isso, com a sua experiência? Bom, primeiro eu acredito que a gente levanta de manhã. Primeiro a gente tem que assumir a postura de que vai trabalhar. Então, mediante a isso, levanta de manhã, faz a sua higiene, se troca, né? Não fica de pijama, porque ficar de pijama é convidativo para parar, sentar no sofá, assistir alguma outra coisa. Então, assume uma postura de estou trabalhando, se troca, se compõe e vai para o ambiente de trabalho até o final. E aí, outra coisa também importante que eu acredito que é relevante é a alimentação no meio do trabalho. Então, se você tiver que comer alguma coisa ou beliscar alguma coisinha, faz uma pausa, vai lá, come e depois volta. Para ficar comendo e aí junto com o trabalho ali ao mesmo tempo, não funciona muito bem. Porque aí tem gordura, aí tem líquido que fica na mesa e não é muito legal isso. Não combina muito, né? Não combina muito. Então, quer fazer uma pausa? Faz uma pausa. Trabalhou lá 1 hora, 40 minutos. Faz uma pausa, vai lá, toma alguma coisa, come alguma coisa, uma bolachinha, alguma fruta, volta. E aí também cronometrar o horário, né? Cronometrar o horário para que a gente tenha, assim, uma agenda de horário para você cumprir. Eu costumo ter uma meta de horas trabalhadas por dia. Então, eu tenho horário para começar e tenho horário para terminar. Horário que eu digo, assim, em horas, né? Então, pode ser que eu comece 9 horas, aí eu paro muito e vou terminar 9 horas da noite. Mas eu trabalhei aquele período lá de 9 horas, 8, 9 horas por dia, pelo menos. Muito legal. Olha, só para lembrar, pessoal, alguns dados. Um levantamento que foi divulgado no dia 18 de dezembro de 2019 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou que em 2018, 3,8 milhões de brasileiros trabalhavam dentro de casa, o chamado home office. Trata-se do maior contingente de pessoas nesta condição de trabalho já registrado, resultado da alta informalidade do país, que encerrou o ano passado, o ano de 2019, com 41,1% e segue em patamares semelhantes em 2019 para 2020, né, para esse ano agora. Só que esse ano mudou tudo, esse ano houve um aumento abrupto de pessoas trabalhando nesse tipo de sistema. E de acordo ainda com o IBGE, o home office ele correspondia a 5,2% do total de trabalhadores ocupados no país, excluídos da conta os empregados no setor público e os trabalhadores domésticos, claro. Na comparação com 2012, quando teve início a série histórica da pesquisa do IBGE, esse contingente teve uma alta de 44,4%, ou seja, só cresce. O home office, destacou o IBGE, teve uma queda de 2,1% entre 2012 e 2014. Ele cresceu 7,3% em 2015 e voltou a ter uma queda de 2,2% em 2016. Já entre 2017 e 2018, ele cresceu em 21,1%. E aí, Sibeli, eu vi que você tem mais algumas anotações para passar para a gente, né? O que você tem aí de bom, para a gente ir finalizando?
Para finalizar, eu acredito assim, que nós poderemos estabelecer 4 pilares para um bom desenvolvimento de trabalho em home office. O 1 é a proatividade, o segundo é a responsabilidade, o terceiro é a organização e o quarto é o foco. Esses são os pilares mais importantes que eu acredito nesse processo de quem vai trabalhar ou quem já trabalha em home office. Muito bom. Como é que é? Vamos repetir? Responsabilidade. Proatividade. Responsabilidade. Organização e foco. Ótimo. Você acredita que com esses pilares uma pessoa consegue conduzir um trabalho dentro de casa com mais assertividade? Sim, consegue ter disciplina, envolver todos os componentes da família, inclusive gatos, cachorros, papagaios, comida, família, né? A mamãe que liga, ou papai, consegue sim. Se estabelecer isso como uma meta, a pessoa vai tem grande sucesso no trabalho home office. Muito bom, Cibele. Eu acredito que a gente contribuiu aí com um pouco da nossa experiência no trabalho em casa, desde muito tempo já que a gente tem feito isso, e eu acho que se as pessoas tiverem, você que está ouvindo aí, se você tiver alguma dúvida maior a respeito desse tema, pode pedir para a gente que a gente não tem problema nenhum em fazer um novo episódio para falar um pouco mais sobre isso, porque ainda tem assunto que dá para trazer sobre esse mesmo tema. Então espero que tenha ajudado, um grande abraço para todos vocês, a gente se vê, se ouve no nosso próximo episódio. Muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço a todos, estamos à disposição para o que for necessário. Um abraço e muito sucesso a todos em home office. Valeu, turma! Podcast Ponto Alto, o seu podcast de desenvolvimento humano.